Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Boni, sou Country Manager do Brasil, da ACI Worldwide. Hoje estou aqui com meu amigo Edson Santos, da Colink Business Consulting, uma das consultorias de negócios focadas também em meio de pagamento, né, líderes aqui no mercado brasileiro. E Edson, obrigado por se juntar a nós aqui nessa conversa hoje. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Legal, obrigado mesmo. A ideia hoje aqui é a gente, na verdade, dar um pouquinho de spoiler de um trabalho recente que a gente recorreu à ajuda do Edson para a gente identificar quais são os principais desafios atuais das credenciadoras brasileiras, né? O mercado brasileiro tem se transformado muito rápido nos últimos anos, né? O mercado de credenciadoras está evoluindo muito. Talvez eu corra até o risco de mencionar aqui alguns números e já está desatualizado de tão rápido como a gente está evoluindo, né? Então, a gente já passa hoje de 35 credenciadoras no mercado brasileiro, mais de 350 subcredenciadoras. Enfim, então o mercado está evoluindo muito. Se a gente olhar, né, há uns 10 anos atrás, a gente talvez não esperasse um número tão grande de participantes, e é um número que continua crescendo. A gente vê muitos novos segmentos se abrindo aí, ou seja, a gente tem varejistas entrando nesse segmento, a gente tem bancos que não atuavam nesse segmento entrando, a gente tem as fintechs, a gente tem carteiras digitais, ou seja, o mercado realmente se abriu para essas oportunidades. E por isso a gente foi buscar, né, quais são esses principais desafios, entender quais são as oportunidades, para que a gente, a ACI, possa estar preparado também para apoiar o mercado, apoiar os nossos parceiros, apoiar os nossos atuais e futuros clientes. Então a gente foi entender e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês. Esse é o principal motivo da nossa conversa hoje aqui, tá bom? Edson, para a gente começar, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que foi compor esse material, né? Antes da gente entrar nos detalhes, ou seja, a gente foi buscar ali insights dos principais executivos, das principais companhias desse segmento que a gente está falando. A gente não vai dar disclosure de quem são as empresas, nem tão poucos executivos. Acho que a gente tem que preservar isso pelas visões estratégicas que eles compartilharam conosco, né? Mas como é que foi fazer essa busca aí, Edson? Foi muito bom, porque nós falamos com com quase todos os executivos C-level. Eles nos receberam muito bem, como sempre receberam. Sabe, não é muito simples para um executivo te dar uma hora e pouco de conversa. E foi mais ou menos isso, uma hora e pouco de conversa que a gente gravou, que a gente pôde explorar ao máximo com perguntas, extrair o máximo do que estava acontecendo com eles e como eles pensam, e a gente pôde juntar esse material e escrever algo baseado no que nos foi dito, ao invés de simplesmente ser uma análise da Colink. Então, nós da Colink estamos habituados a analisar o mercado, mas dessa vez nós fizemos com base nas entrevistas que obtivemos. Então foi uma experiência maravilhosa. É sempre bom rever os amigos da indústria, né? Muito legal, que bom. Confesso que eu sinto uma pontinha de inveja de não ter podido participar dessas conversas, porque boa parte desses executivos eu conheço, mas gostaria muito de tê-los ouvido pessoalmente também nessas conversas. Mas já tive acesso, obviamente, ao conteúdo do white paper, então por isso que eu fico imaginando, né, cada um deles ali falando um pouquinho sobre os temas, e foi de uma riqueza muito grande. Tão bom isso que eu acho que a gente deveria fazer isso com mais frequência. Sair e conversar com quem está na briga, na frente, né? Quem está na linha de frente, para a gente entender de fato o mercado. Porque se a gente se basear simplesmente no que aparece nas notícias, nem sempre a gente tem a informação boa e bem fundamentada. Sem dúvida, e a informação sem filtro, né? Ou seja, de quem está realmente passando as oportunidades, as necessidades, enfrentando o risco, enfim, sendo muito rico essas conversas e o material que a gente vai, né, lançar também nesse nosso white paper aí que o Edson ajudou a gente a compor. Mas já começando a dar um pouco mais de spoiler disso aí, Edson,
quais foram assim, as principais descobertas nessas conversas? Né? Assim, o que surpreendeu mais? O que apareceu com mais frequência também dentro desses bate-papos? Deixa eu fazer uma correçãozinha. Não é um trabalho que o Edson fez, mas sim a equipe. Eu e os meus sócios trabalhamos nesse material. Então, não é um trabalho individual meu, tá? É um trabalho da Colink como equipe. Nós partimos do seguinte pressuposto. Nós estamos falando de um ano de PIX, que tem um peso importante no mercado, uma expectativa muito grande. Nós estamos falando de recentes mudanças com relação ao registro de recebíveis, que afeta a vida das credenciadoras. Nós estamos falando de Open Finance, Open Bank, Open Finance, Open tudo, que, confesso, muitas credenciadoras ainda não tinham prestado muita atenção neste ambiente novo, regulatório, e também a gente viveu isso, né? A gente falava de carteiras eletrônicas, depois falamos muito de guerra das maquininhas, de conta digital, e agora se fala o tempo inteiro em plataforma e ecossistemas. Então, quando a gente junta esses 4 itens ou 4 assuntos que poderiam afetar a vida das credenciadoras, a gente encontrou reflexo em muitas delas. Então, por exemplo, 95% dos executivos que a gente entrevistou acredita que o PIX irá canibalizar as transações de cartões de débito. Você pode dizer, mas isso todo mundo estava esperando. Mas não se viu ainda. Eles acreditam, mas a experiência não mostra isso ainda, no detalhe. 47% deles acreditam que tem uma oportunidade para explorar a integração entre o PIX e a frente de caixa. E esse é um assunto que nós já tínhamos uma visão, mas veja, só 47% das credenciadoras e subcredenciadoras com quem a gente conversou, eles entendem essa oportunidade. Isso é algo que a gente vai explorar bem no paper, a gente explorou bem no paper, eu acho que merece uma boa atenção. Ainda falando de PIX, 69% considera que o maior problema de segurança do PIX está associado à qualidade do processo do onboarding das contas digitais. E a mesma quantidade, 69%, pretendem implantar sistemas de monitoramento das transações de PIX, a fim de aumentar a segurança. Eu acho esses 2 dados extremamente importantes no que diz respeito a PIX. 88% dos entrevistados afirmam que o sistema de registro de recebíveis com cartão de crédito geram um aumento de concorrência por antecipação de recebíveis. Quer dizer, a grande maioria entende que há uma concorrência que afeta diretamente a vida das credenciadoras e principalmente das subcredenciadoras. 95% dos entrevistados, dos executivos, têm uma estratégia para ampliar a oferta de antecipação de recebíveis e de crédito aos lojistas. Isso, para mim, foi uma surpresa. Eu não esperava tanta gente envolvida com a ideia de conceder crédito, né? Outra coisa interessante, 50% desejam utilizar o Open Finance para melhorar os seus processos de onboarding na concessão de crédito e de serviços financeiros. Então, 50% dos executivos, ou 50% das empresas, já entendem que o Open Finance pode ajudar o seu processo de onboarding, o que é muito legal. E para terminar assim o spoiler, 95% dos executivos defendem a adição de novos serviços e formação de plataformas, como estratégia de defesa do negócio de credenciamento. Então, veja, o que a gente já conclui aqui? De que esses 4 itens são mais do que uma ameaça, a princípio, mas que eles pretendem transformar em uma oportunidade. E 95% entendem que o acquirer, do jeito que nós conhecemos hoje, apenas capturando, processando e liquidando transações de cartões de pagamento, talvez não sobreviva. E todos eles, 95%, querem adicionar serviços
tanto serviços de tecnologia como serviços financeiros, o que é uma mudança interessantíssima para todo mundo que está no mercado, né? Dá para perceber um monte de oportunidades aqui interessantes. Perfeito. Dois pontos me chamam bastante a atenção no teu comentário, Edson. Um deles é o seguinte: se a gente olhasse há um ano atrás, quando o Pix começou, e obviamente estava todo mundo bem envolvido, porque o próprio Banco Central fez uma consulta pública, né? Todo mundo teve a oportunidade de contribuir na formação do Pix, mas no fundo, no final do dia, assim, ainda tinha uma grande interrogação para todo o mercado, né? Tipo, será que o Pix vai realmente funcionar isso tudo que as pessoas estão falando? Será que ele vai tomar tanto corpo? Tinha-se uma grande interrogação no mercado, né? Os adquirentes, acho que a gente conversava com eles, tinha essa visão, né, de não saber exatamente como que o negócio ia funcionar, emissores, enfim, todo mundo. E um ano depois, os próprios números do Pix mostram isso. E agora, esses dados que você acabou de trazer para a gente mostram como que mudou, né, a cabeça desses executivos que estavam com uma grande interrogação há um ano atrás em relação à funcionalidade do Pix. E não digo funcionalidade pela operação, porque a operação foi muito bem estruturada, mas muito mais pela adoção, do lado cultural do portador, né, do usuário. Então, essa mudança foi muito rápida quando a gente olha pela mudança do mercado de meios de pagamento, principalmente olhando o histórico. Então, isso me chamou bastante a atenção. E o outro, essa disposição... Posso fazer um adendo aqui? Deixa eu até te dar uma informação. Por uma coincidência, nós, na Colink, conversamos com diversos executivos entre novembro e dezembro de 2020, especificamente sobre Pix. E a surpresa que nós tivemos é que a grande maioria não estava nem um pouquinho preocupada com o Pix. Estavam achando que o Pix afetaria muito mais serviços bancários do que o mundo de acquire, o mundo das credenciadoras. Então, na pesquisa feita agora para vocês, houve uma mudança total de pensamento, mas completamente diferente. Então, não só a sua percepção de que havia pouca preocupação com isso, como nós aqui na Colink conseguimos apurar essa total descrença no Pix no início. E uma mudança incrível de atitude em relação ao Pix. Perfeito. Não, essa é uma mudança significativa, acho que é uma boa surpresa que traz para a gente, porque é o mercado abrindo novas frentes, abrindo, né, a cabeça estratégica das empresas, dos executivos, para olhar uma forma nova de trabalhar. E isso está endereçado até pelo principal motivo que a gente ter produzido esse trabalho, que a gente quer compartilhar com todo o mercado, ou seja, não é só para um consumo próprio da ACI, mas esse é um pontapé inicial dentro de um programa que nós montamos aqui na ACI, que a gente está chamando de Fast Start Acquiring, ou seja, a aceleração do negócio de adquirência para os nossos futuros clientes. Ou seja, a gente está se propondo hoje a, em 100 dias, botar uma adquirente funcional para que ela possa fazer sua certificação e entrar em produção junto com as bandeiras. Ou seja, algo que antigamente era um projeto de um ano, um pouco mais de um ano, a gente está se propondo hoje a entregar isso em 100 dias. Então, para a gente continuar fazendo isso, é importante a gente ter esses insumos e entender. Esse foi o grande motivador desse nosso trabalho. E aí, voltando lá no segundo ponto, que me surpreendeu bastante também nesses dados que você levantou e trouxe aqui para a gente agora, é essa disposição de todos em trabalhar mais o crédito, que eu acho que também endereça algo muito importante no mercado, que é o pequeno e microempreendedor que até então não estava sendo bem atendido, ou pelo menos não é sendo bem atendido. Ele não tinha tanta disposição de crédito, tanta disposição de serviços para ele. E eu acho que essa é uma força motriz da economia brasileira muito grande, e essa disposição nova desses participantes em olhar mais para o crédito, melhorar e ampliar a questão de crédito, principalmente relacionada a recebíveis, vai endereçar melhorias, principalmente para esse segmento, né? Então, são os dois pontos que me chamaram bastante a atenção nesses dados iniciais que você trouxe aqui para a gente. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Veja, sempre foi assim no Brasil, desde que eu conheço o setor de payments, ou de pagamentos, o pré-pagamento das transações com cartão de crédito
sempre foi uma das receitas mais importantes dos adquirentes, dos aquários, das credenciadoras. Chegando ao ponto de que, para muitas subcredenciadoras, o pré-pagamento era a razão da existência, a ponto de que, muitas vezes, a transação sai ao custo, né? E ele tem a sua margem obtida através do pré-pagamento. Isso todo mundo sabe no mercado, todo mundo conhece. Seguramente, principalmente os incumbentes, não só os incumbentes, mas os novos também, tem empresas que têm um pré-pagamento ao nível de 70% de todo o valor transacionado, enquanto que a média de mercado é da ordem de 25% a 30%. Então, para algumas outras novatas, ele é mais importante ainda do que as incumbentes. E com a abertura e com o registro, o registro de recebíveis, nós passamos por diversas dificuldades. Não vale a pena agora citar, mas todo mundo que está envolvido, no início, desde julho, foi muito difícil. E as coisas estão se ajustando. Obviamente que elas vão estabilizar, se já não estão estabilizadas, e no momento que estabilizar, vai ser muito simples para o lojista vender o seu recebível para qualquer outro indivíduo, seja pessoa física ou jurídica. Isso traz a concorrência em que a grande maioria concorda que ela vai ter. Em função dessa concorrência, eu não posso, como credenciador, me acomodar e apenas fazer o pré-pagamento. Eu tenho que ir além disso para poder concorrer com outros. E aí é que vem a surpresa. Uma boa parte das credenciadoras estão obtendo licença junto ao Banco Central para poder prover crédito. Algumas outras, que têm ligações muito fortes com os seus bancos controladores, não fazem isso, mas elas vão representar o banco. Ela é um braço de distribuição de crédito. Então, de um jeito ou de outro, vai haver uma oferta, uma melhoria e um aumento de oferta de crédito, o que é importante para todos os lojistas, é importante para o mercado e, obviamente, importante para essas credenciadoras que usam esse movimento para se defender e, quem sabe, melhorar sua oferta de valor para o lojista. Sem dúvida nenhuma. Isso que eu vou te perguntar agora estava um pouquinho mais para o final aqui das minhas anotações, mas acho que isso já endereça um pouquinho sobre Open Finance, né? Porque a gente está falando muito sobre Open Banking, Open Finance, e se a gente citar principalmente esse pequeno microempreendedor que vai ter essa melhora na oferta de crédito, na oferta de serviço, acho que a gente também vai ter uma contribuição muito grande do Open Finance para acelerar esse processo, né, Edson? Veja uma coisa interessante. Quando nós analisamos o Open Finance, nós imaginamos que a gente começa com os bancos e depois amplia para todo tipo de serviço financeiro, ao ponto de, eventualmente, se eu sou um lojista e eu tenho uma credenciadora me fazendo uma oferta, se eu autorizar essa credenciadora, ela vai ter acesso a todos os meus dados transacionados numa outra credenciadora. Isso é o Open Finance. E com esses dados, em meu poder, eu posso fazer uma oferta diferente. Ou seja, o aquário pode fazer uma oferta mais, um pouco mais de detalhes que possa gerar mais valor para aquele lojista. Nós observamos que isso pouco preocupou a maioria dos executivos. Eles não se preocupam com isso. Eles não acreditam ainda que esta abertura possa levar a uma mudança. Até porque me parece muito comum no Brasil que o lojista não gosta de dividir com o seu fornecedor as suas informações nesse nível. Coisa que é diferente. A gente conhece o mercado norte-americano. Lá é muito normal, um aquário pega o extrato, o cliente entrega o extrato para ele e, com base no extrato, ele faz uma oferta de preço e de serviço. Então, eles não viram isso, mas viram a oportunidade de melhorar o onboarding. Então, veja, nós estamos falando de... Você está falando de processos em que a NCI é capaz de ofertar para um novo credenciador a capacidade de
de montar o seu negócio em poucos dias, 100 dias. Muito bom. Quando a gente fala de serviço no mercado, o onboarding, que já foi coisa de 30, 40 dias, ele tem que ser muito rápido. Então, imagina, se eu estou com um lojista no telefone ou na web, e ele me dá 2 ou 3 informações, CNPJ, mais uma outra informação, e me dá um consentimento, eu posso usar essa informação e varrer todos os bancos onde ele tem conta e obter todas as informações para, muito rapidamente, ter um engine, aqui, um motor, que faça análise de risco e devolva sim ou não, imediatamente. Então, eu posso aumentar a eficiência no credenciamento e no onboarding, de maneira muito mais segura. Então, esse é o que muitos dos aquários, não 100% deles, mas muitos das credenciadoras estão olhando com carinho. Obviamente que na hora que ela assume uma oferta de um serviço diferente, como crédito, o Open Finance é mais do que importante, porque a credenciadora, ela não tem toda a informação do lojista em geral. Ela tem aquilo que ela consegue transacionar. Como o lojista no Brasil tende uma tendência a dividir volumes, tendência, né? Isso pode estar mudando, mas ainda tem, o credenciador só tem uma parte da informação. Com o Open Finance, ele pode ter, desde que concedido, obviamente, pelo lojista, ele pode ter muito mais informações e, consequentemente, trazer uma oferta muito mais interessante. Sem dúvida. Então, acho que são bem complementares, né? Acho que minha imaginação aqui, nesse sentido, não estava bem certo aí dentro desses dados que você traz para a gente. Obrigado. Agora, não é só oportunidade, né? A gente já falou de muitas oportunidades, a gente pode trazer outras mais, se você identificou outras que a gente não viu aqui, mas também tem um risco, né? Que risco durante essa busca aí do trabalho você identificou aí que mais chamou a atenção? Eu acho que nós já comentamos. O que mais chamou a atenção, por exemplo, em cada um tem um aspecto. Vamos olhar para o Pix, começando pelo Pix. Existe uma oferta de Pix no mercado ainda gratuito. E existe uma dificuldade de enxergar o Pix como uma transação em que o acquirer poderia obter uma receita por transação. Na prática, se você pensar bem, eu não preciso de um acquirer para integrar o Pix na frente de caixa do lojista. Eu posso integrar com um outro participante qualquer e, eventualmente, o acquirer está fora do jogo. O que muitos acquirers estão... Quando eu falo acquirer, credenciador, eu peço... Desculpa ao público, mas... A licença poética, né? O hábito. Que a gente aprendeu o acquire, depois assumiu o credenciador e a gente faz uma confusão. Mas isso, deixando bem claro, o credenciador, para o público que ainda não está muito acostumado, né, é a nomenclatura que o Banco Central, depois que começou a fazer a transformação desse mercado, pediu para que todos os participantes adotassem, né? Então, às vezes, a gente ainda quer um pouco mais antigo no mercado, ainda tem esse ato falho de falar do acquire, mas vamos deixar bem claro, credenciadora. E olha, que nós não usamos a palavra adquirência, que é pior ainda, né? Essa a gente não usou no passado, mas deixa para lá. Então, voltando aqui, note, se o lojista faz um acordo com o seu banco e integra o Pix na sua frente de caixa utilizando um fornecedor de automação comercial, ele pode ter tirado o acquirer do jogo. Muitos acquirers, muitas credenciadoras, levaram o Pix para dentro do POS, para dentro do terminal, o que pode ser uma solução paliativa, mas não é uma solução definitiva, quando a gente pensa que nós temos tecnologia suficiente para integrar. Na minha opinião, essa é a opinião do Edson, o ideal seria levar o POS para dentro da automação comercial e não o contrário. E alguns acquirers já entendem que isso é possível. Então, eu olho para isso como a maior ameaça para um acquirer, e também a melhor oportunidade. Imagina se tudo tivesse integrado com a frente de caixa e que o lojista não precisasse acessar 2 ou 3 sistemas diferentes para não só comprovar que o pagamento foi feito, como também fazer a sua reconciliação. A experiência hoje de um pequeno lojista
que tem um terminal de POS não integrado à frente de caixa é que ele usa 2 sistemas. E no final do dia, ele tem que reconciliar. Mas se você chegar lá e quiser apagar com o Pix, é um terceiro sistema. Como é que ele faz a confirmação se o Pix foi pago? Ele tem que olhar na conta bancária da loja. E muitas vezes o atendente não tem acesso à conta, e sim o dono da loja. Então, esta é o maior risco e oportunidade que a gente identificou. Agora, me chamou a atenção, ainda falando de Pix, a gente pode falar bastante disso, alguns aquários já entenderam que o Pix pode ser uma alternativa para o que o mercado americano adorou, o mercado mundial começou a chamar de Buy Now, Pay Later, ou compra agora e paga depois, é o nosso velho e conhecido crediário, parcelado, fiado, como quiser chamar. Na plataforma do Pix. Então, já na pesquisa mostrou que alguns participantes estão olhando para o Pix como uma plataforma adicional ou com um serviço adicional que, de certa forma, concorre com os trilhos do cartão de crédito normal. Um exemplo disso, e acho que a gente pode falar, não é da pesquisa, mas nós acabamos escrevendo uma matéria sobre isso. Olha para o sandbox do Banco Central, o primeiro sandbox que foi aprovado, que um dos participantes é o Itaú. E o que ele pretende fazer, o Itaú Unibanco? Pretende explorar o compre agora e pague depois, o crediário, o CDC, o crédito direto ao consumidor, na plataforma do Pix. Então, o próprio banco, que é dono do segundo maior aquário credenciador no Brasil, está abrindo, usando o sandbox para experimentar e criar, quem sabe, um produto que vai concorrer com o parcelado sem juros, eventualmente. Isso é o que mais chamou a atenção. Outro que me chama a atenção é a questão de plataformas e ecossistemas. Eu acho que todo mundo está tentando ir além de um serviço único de captura, processo e liquida, e ir para uma plataforma. E eu acho que as coisas não são tão simples assim. Porque há uma diferença entre plataforma e ecossistema. Talvez não dê tempo aqui para a gente detalhar isso. Mas veja, muitos aquários acham que, adicionando diversos serviços, eles poderiam chegar a ser um ecossistema. Acho que não. Acho que um ecossistema envolve você ter a capacidade de juntar consumidores e vendedores dentro de um ambiente único, onde as transações acontecem aqui. De tal forma que o vendedor, muitas vezes, é o consumidor de um outro vendedor e assim por diante. Esse é o conceito de ecossistema. Eu acho muito difícil o aquário e o credenciador chegar nesse nível. Ele chega nesse nível quando ele se associa a outros players. E isso está engateando ainda. Então, mas a grande oportunidade e, consequentemente, risco é não mudar para a plataforma, não entender o conceito de plataforma, onde você coloca todos os serviços disponíveis para o seu cliente. E quando você não tem ou não pode trazer esse serviço, você traz um parceiro e coloca ele na sua plataforma. Então, já vimos alguns aquários abrindo a possibilidade de entregar para o seu cliente um produto que ele não sabe fazer, que ele não é core dele, mas que ele traz um parceiro para entregar na plataforma. Eu achei isso muito interessante. Então, essas são as coisas que mais chamam a atenção no que diz respeito a risco e oportunidade. Legal. Estou entendendo que, assim, a gente tem muitas oportunidades, tem que abrir a cabeça estratégica, realmente o mercado está se transformando, a gente tem que se adaptar bem a isso. Bom, nós aqui na CI, né, fomos buscar isso junto com o teu apoio, com teus sócios no mercado, para entender um pouquinho a cabeça dos principais executivos, como é que ela está se transformando, para a gente poder estar preparado também para isso, né? E a gente também poder se transformar.
Acho que a gente já cobriu grandes dos principais pontos aqui. Não vamos ficar dando todo o spoiler para todo mundo, porque no final das contas a gente também quer que todo mundo consiga entrar nos detalhes do white paper que a gente vai lançar na primeira semana de fevereiro. Vai estar disponível para todo o mercado. Então, tem muito mais detalhe. Aqui a gente fez uma conversa super informal aqui, muito casual em relação aos principais temas, mas tem bastante coisa lá. Edson, para a gente fechar tudo isso que a gente falou, acho que uma grande conclusão sua aí, o que você vê, né, no curto, médio prazo aí de oportunidades ou de tudo isso, somando tudo isso que a gente conversou aqui, como é que os adquirentes têm que olhar para frente? Eu acho que ficou muito claro na conversa com os principais players de que nós estamos vivendo, de fato, uma mudança significativa. E que dentro dessa mudança, além do comportamento do consumidor, além da pandemia, que acelerou uma forma diferente de comprar, de vender, comprar, pagar, ficou claro de que se as credenciadoras não se utilizarem de tecnologia para melhorar o seu serviço, para aumentar a gama de ofertas de produto, elas podem perder o bonde da história, podem ter dificuldades. Isso ficou muito claro. Uma das questões que a gente discutiu era se essas ameaças são diferentes para credenciadoras e subcredenciadoras. E aí chamou a atenção algo importante. Você citou números, são incríveis, 35 credenciadoras, mais de 300 subs. Será que tem mercado para todo mundo? Será que todo mundo consegue virar uma plataforma? Acho que não. Acho que haverá uma concentração, não imediata, haverá uma tendência de concentração. Para quê? Se eu não consigo construir uma plataforma, que eu faça parte de uma outra plataforma, ou que eu convide outros para participar da minha plataforma. Então, haverá poderá haver, né? Não digo haverá, mas poderá haver aqui uma concorrência com colaboração, com o que a gente chama de competition, que sempre teve no trilho dos cartões de crédito, desde a sua criação. Concorrer e competir, concorrer e colaborar, pode ser uma coisa interessante. Cooperar e colaborar. Então, veja, note o seguinte, o sub pode se evoluir para segmentações, ele pode se especializar num determinado segmento e, com isso, entregar muito mais valor para o lojista. E essa é uma forma que, muitas vezes, a própria credenciadora não consegue chegar lá. Então, o sub vira um parceiro importante da credenciadora para entregar um serviço naquele segmento da economia muito específico, ou talvez até de uma geografia. O Brasil é muito grande, né? Nós temos uma extensão territorial enorme, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Você não pode comparar as regiões, elas não são comparáveis, e cada região tem uma necessidade diferente em que o sub pode aproveitar disso. Mas uma coisa ficou clara, quem não se mover nesse sentido, talvez não vai conseguir extrair valor do negócio de credenciamento por muito tempo. Legal. Edson, obrigado. Sim, acho que está claro, tem muita riqueza de detalhes, muita riqueza de informação e boas surpresas aí no resultado desse material, né? E para quem está nos assistindo aí, não deixa de conferir o white paper que a gente vai lançar no início de fevereiro. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais, pode entrar no site da ACI, deixar lá a sua informação, a gente volta em contato com vocês. Se você já conhece um dos nossos executivos, procure nossos executivos, me procura. Quer saber um pouquinho mais sobre o nosso programa do Fast Start Acquiring, né, numa tradução mais livre aqui, adquirente de início acelerado, onde a gente consegue colocar para você aí uma plataforma pronta em 100 dias para você certificar e entrar em teste com as bandeiras, com os esquemas de pagamento que você quiser trabalhar. Enfim, mais uma vez, Edson, muito obrigado aí pela participação no nosso trabalho, obrigado pela participação aqui nesse bate-papo com a gente hoje
e a gente se vê aí numa oportunidade em breve. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado a ICIAC, a Colink Business Consulting. Fica muito feliz de poder ter trabalhado com vocês nesse white paper. Um abraço a todos. Um abraço.